Um milionário precisa se casar com urgência e escolhe uma garota humilde por um motivo surpreendente. O que ele viu nela? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo essa história. A chuva de março batia forte nas vidraças do escritório, no 30º andar do edifício Mendonça, no coração da Avenida Paulista. Gabriel Mendonça ajustou a gravata italiana enquanto observava o movimento frenético da metrópole lá embaixo. Aos 32 anos, ele comandava um império imobiliário avaliado em mais de 2 bilhões de reais, mas naquele momento se sentia completamente perdido. Senhor Gabriel, o Dr. Henrique já chegou, anunciou sua secretária, Carla, pela porta entreaberta. Gabriel assentiu e voltou para sua mesa de mogno maciço. O advogado da família entrou carregando uma pasta de couro que parecia pesar mais do que deveria. Henrique Almeida era um homem de 60 anos. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um semblante sério que não escondia a gravidade do momento. Boa tarde, Gabriel. Lamento muito pela perda do seu avô, disse Henrique, apertando firmemente a mão do jovem empresário. Obrigado, doutor. Vô Antônio foi um grande homem, construiu tudo isso do zero, Gabriel respondeu, gesticulando em direção à vista panorâmica da cidade. Imagino que tenha vindo para a leitura do testamento. Henrique abriu a pasta com movimentos deliberados. Sim, e preciso alertá-lo que há algumas particularidades. Gabriel franziu a testa. Seu avô sempre foi um homem tradicional, mas previsível em seus negócios. Que tipo de particularidades? Bem, você herdará 80% de todo o patrimônio da família. Isso inclui a Mendonça Incorporadora, os investimentos, propriedades e aplicações financeiras. Henrique fez uma pausa significativa. Porém, há uma condição. Condição? Gabriel se inclinou para a frente. Henrique pigarreou antes de continuar. Segundo as palavras exatas do testamento, meu neto Gabriel deverá contrair matrimônio no prazo de 6 meses, a partir da data de leitura deste documento. Caso não cumpra esta exigência, toda a herança será destinada às instituições de caridade listadas no anexo B. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva e do trânsito distante. Gabriel se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos castanhos. Isso é uma piada, não é? Vô Antônio sempre teve senso de humor peculiar. Receio que não, Gabriel. O documento é absolutamente legal e irrevogável. Eu mesmo tentei dissuadir seu avô quando ele insistiu nesta cláusula. Mas ele foi irredutível. Disse que você já tinha idade suficiente para sentar a cabeça e dar continuidade à família Mendonça. Gabriel começou a andar de um lado para o outro, sua mente calculando as implicações. 6 meses. 180 dias para encontrar uma esposa ou perder tudo pelo que 3 gerações de Mendonças trabalharam. E se eu me casar e depois me divorciar? Perguntou, sempre pensando em soluções práticas. O casamento deve durar no mínimo 1 ano para que a herança seja consolidada definitivamente. Após esse período, suas decisões pessoais não afetarão mais o patrimônio. Gabriel parou diante da janela novamente. A cidade pulsava lá embaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, muitas delas lutando por uma fração do que ele estava prestes a perder. Irônico como o dinheiro que sempre lhe deu liberdade, agora se tornava uma prisão. Quantos dias exatamente eu tenho? Henrique consultou seus documentos. Considerando que hoje é 15 de março, você tem até 15 de setembro. Exatos 6 meses. Gabriel suspirou profundamente. Sua vida amorosa sempre foi complicada. Relacionamentos superficiais com mulheres interessadas em sua fortuna, encontros vazios em eventos sociais, nada que remotamente se parecesse com amor verdadeiro. E agora precisava encontrar alguém disposta a se casar com ele por razões que não fossem puramente financeiras. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Sim. Henrique hesitou. Seu avô deixou uma carta pessoal para você. Talvez isso esclareça suas motivações. Gabriel recebeu o envelope lacrado com o brasão da família. Mesmo após a morte, vô Antônio continuava a surpreendê-lo. No mesmo dia, a 40 quilômetros dali, Marina Silva descia do ônibus lotado na estação Jabaquara. O trajeto de 2 horas desde Cidade Tiradentes até o centro de São Paulo era parte de sua rotina há 3 anos, mas hoje o cansaço pesava mais que o normal. A mãe havia passado a noite com febre alta,
e Marina mal conseguira dormir. Com seus 28 anos, Marina carregava nos ombros responsabilidades que muitas vezes pareciam maiores que sua estrutura franzina. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples, e o uniforme azul da empresa de limpeza contrastava com a determinação em seus olhos escuros. "Marina, espera aí!" gritou Conceição, sua colega de trabalho, correndo para alcançá-la na entrada do edifício Mendonça. "Oi, Conceição. Tudo bem? Você está com cara de quem viu um fantasma." Marina observou a expressão preocupada da amiga. "É que aconteceu uma coisa ruim ontem à noite, depois que você foi embora." Conceição baixou a voz enquanto entravam no elevador de serviço. "O supervisor Marcos, ele me chamou na sala dele e..." Marina sentiu o estômago se contrair. Marcos Silva, sem parentesco, era conhecido pelos comentários inadequados e olhares indiscretos direcionados às funcionárias. Todas sabiam, mas ninguém nunca havia falado abertamente sobre isso. "O que ele fez, Conceição?" "Disse que, se eu fosse mais simpática com ele, poderia conseguir um aumento. E quando eu disse que não estava interessada, ele encostou em mim e disse que eu devia repensar minha posição se quisesse manter o emprego." A raiva subiu pelo peito de Marina como uma onda quente. Conceição tinha 2 filhos pequenos e dependia daquele trabalho tanto quanto ela. A injustiça da situação a deixava furiosa. "Isso não pode continuar assim. Você não merece passar por isso, nenhuma de nós merece. Marina, por favor, não faz nada. Eu preciso deste emprego. Se ele me demitir..." "E você acha que vai parar por aí? Conceição, quantas outras meninas você acha que ele já fez isso?" Elas chegaram ao 305º andar, onde ficavam os escritórios da Mendonça Incorporadora. O ambiente era completamente diferente dos andares residenciais. Mármore importado, decoração sofisticada e um silêncio que contrastava com o burburinho da cidade lá embaixo. Enquanto Marina organizava seus equipamentos de limpeza, não conseguia parar de pensar na situação de Conceição. Havia crescido numa família onde a mãe sempre lhe ensinou que o trabalho dignifica a pessoa, mas que ninguém deveria ser humilhado por fazer seu trabalho honestamente. Por volta das 2 da tarde, Marina estava limpando o banheiro próximo aos elevadores quando ouviu vozes alteradas vindas do corredor. Uma delas ela reconheceu imediatamente. Era Marcos. "Você pensou melhor no que conversamos ontem?" A voz dele soava ameaçadora. "Por favor, Sr. Marcos, eu só quero fazer meu trabalho em paz." Marina reconheceu a voz trêmula de Conceição. Sem pensar 2 vezes, Marina largou os produtos de limpeza e seguiu na direção das vozes. Encontrou Marcos encurralando Conceição próximo à copa, com uma mão apoiada na parede, bloqueando a passagem da jovem. "Com licença," Marina disse em tom firme, interrompendo a cena. Marcos se virou irritado. "Marina, isso não é da sua conta. Volte para seu trabalho. Na verdade, é sim da minha conta. Conceição é minha amiga e colega de trabalho. E pelo que estou vendo, você está abusando da sua posição. Cuidado com o que você está insinuando, garota. Você sabe muito bem que posso demitir as 2 agora mesmo." Marina deu um passo à frente, mesmo sentindo as pernas tremerem. "Pode sim, mas antes disso eu vou direto ao Departamento de Recursos Humanos contar exatamente o que você anda fazendo com as funcionárias. E tenho certeza de que não é só a Conceição que tem histórias para contar." O rosto de Marcos ficou vermelho de raiva. "Você não sabe com quem está falando?" "Sei sim. Estou falando com um homem que abusa do poder que tem para chantagear mulheres que precisam trabalhar para sustentar suas famílias. E isso tem nome: assédio sexual." Foi nesse momento que Gabriel Mendonça, vindo da reunião com os diretores, dobrou a esquina e presenciou toda a cena. Parou instintivamente, observando a coragem daquela jovem funcionária enfrentando um supervisor claramente intimidador. Algo naquele momento o tocou profundamente. Depois de um dia inteiro pensando em casamentos de conveniência e mulheres interesseiras, ali estava alguém lutando por justiça sem esperar nada em troca. Marina ainda não havia notado sua presença, mas Gabriel já havia decidido intervir. Afinal, aquela era sua empresa, e ele não toleraria aquele tipo de comportamento. "Há algum problema aqui?" A voz grave e autorizada de Gabriel ecoou pelo corredor, fazendo todos se virarem em sua direção. O silêncio que se seguiu à pergunta de Gabriel foi quase palpável.
Marcos imediatamente mudou sua postura, endireitando o blazer e tentando recompor a autoridade que havia perdido segundos antes. Senhor Mendonça, não esperávamos o senhor por aqui neste horário. Marcos gaguejou, o suor começando a formar pequenas gotas em sua testa. Só estava esclarecendo algumas questões de trabalho com as funcionárias. Gabriel observou a cena com atenção. Conceição estava claramente nervosa, com os olhos baixos e as mãos tremendo. Marina, por outro lado, mantinha uma postura firme, mesmo diante da presença do dono da empresa. Havia algo em sua expressão que o intrigava. Não era desafio, mas uma determinação silenciosa que falava mais alto que palavras. Que tipo de esclarecimentos? Gabriel perguntou, mantendo o tom neutro mas penetrante. Marina respirou fundo. Sabia que aquele momento poderia custar seu emprego, mas não conseguia ficar calada diante da injustiça. Senhor Mendonça, eu sou Marina Silva, funcionária da limpeza há 3 anos. O que estava acontecendo aqui não eram esclarecimentos de trabalho. Marina, cuidado com o que vai falar. Marcos tentou interrompê-la, mas Gabriel levantou a mão, sinalizando para que ele se calasse. Continue, Marina. O supervisor Marcos tem assediado funcionárias, senhor. Ontem ele chantageou minha colega Conceição, dizendo que ela precisava ser mais simpática com ele se quisesse manter o emprego. Hoje ele estava tentando intimidá-la novamente. Gabriel olhou diretamente para Marcos, que havia empalidecido consideravelmente. Isso é verdade, senhor Mendonça. São apenas mal-entendidos. Essas moças às vezes interpretam mal as coisas. Conceição. Gabriel se dirigiu diretamente à jovem assustada. Você pode confirmar o que Marina está dizendo? Conceição levantou os olhos pela primeira vez, vendo algo na expressão de Gabriel que a encorajou. Sim, senhor. Ele disse que se eu não fosse mais amigável, perderia meu emprego. E quando eu recusei, ele encostou em mim. Gabriel sentiu a raiva subir pelo peito. Aquela era sua empresa, construída com valores de respeito e integridade pelo seu avô. Marcos, você está demitido. Recolha suas coisas e se retire. O departamento jurídico entrará em contato sobre as questões legais. Mas, senhor Mendonça, eu trabalho aqui há 15 anos. Não pode me demitir por causa por causa de assédio sexual? Posso sim, e vou. Gabriel se virou para as 2 mulheres. Marina, Conceição, vocês podem voltar aos seus postos. Amanhã alguém do RH conversará com vocês para formalizar a denúncia. Marcos saiu pisando duro, murmurando palavras incompreensíveis. Conceição agradeceu várias vezes antes de se afastar, ainda em choque com a resolução rápida da situação. Marina, no entanto, permaneceu parada, observando Gabriel com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Obrigada, senhor Mendonça. Sei que não precisava ter feito isso. Claro que precisava. Ninguém deveria ser assediado no local de trabalho. E você foi muito corajosa ao defender sua amiga. Marina sorriu pela primeira vez desde que ele a vira. Era um sorriso genuíno, sem segundas intenções, algo que Gabriel não via há muito tempo. Posso fazer uma pergunta pessoal, Marina? Ela assentiu, curiosa. Por que você se arriscou assim? Poderia ter perdido seu emprego. Marina pensou por um momento antes de responder. Porque algumas coisas são mais importantes que emprego, senhor. Dignidade é uma delas. E minha mãe sempre me ensinou que quando você vê alguém sendo injustiçado e não faz nada, você se torna parte do problema. Gabriel ficou impressionado com a resposta. Em seu mundo, poucas pessoas falavam com tanta sinceridade sobre valores morais. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. É sim. Dona Lúcia Silva, costureira aposentada, moradora da cidade Tiradentes há 30 anos, Marina respondeu com orgulho. Ela que me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou. Gabriel sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Talvez fosse o contraste entre aquela mulher autêntica e as pessoas do seu círculo social. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava conversando com ele como pessoa, não como uma conta bancária. Marina, você tem alguns minutos? Gostaria de conversar com você sobre algo. A Marina seguiu Gabriel até seu escritório, sentindo-se deslocada naquele ambiente luxuoso. As paredes eram decoradas com quadros caros, e a vista panorâmica da cidade através das janelas imensuráveis era algo que ela nunca imaginara ver de tão perto.
Gabriel ofereceu-lhe uma cadeira em frente à sua mesa, mas ela hesitou. Por favor, sente-se. Quer um café, água? Um café seria bom, obrigada. Marina respondeu, ainda tentando processar como havia chegado até ali. Gabriel serviu o café numa xícara de porcelana fina e se sentou à sua frente. Por alguns instantes, eles apenas se observaram em silêncio. Marina notou que ele parecia cansado, como se carregasse algum peso invisível nos ombros. Marina, posso ser direto com você? Claro, senhor. Primeiro, pode me chamar de Gabriel. Segundo, preciso fazer uma pergunta que pode parecer estranha. Você é casada? Namorando? Marina quase engasgou com o café. Desculpe, como? Gabriel percebeu como a pergunta havia soado inadequada. Me desculpe, não é o que você está pensando. É que... Bem, é uma situação complicada. Senhor... Gabriel, não entendo aonde você quer chegar. Gabriel se levantou e começou a andar pelo escritório, como fazia quando estava nervoso. Vou contar uma história que talvez soe absurda, mas é completamente verdadeira. E então ele contou tudo. O testamento do avô, a cláusula do casamento, os 6 meses de prazo. Marina o escutou em silêncio, com os olhos arregalados. Então você precisa se casar em 6 meses ou perde tudo? Exatamente. E o casamento precisa durar pelo menos 1 ano. Marina balançou a cabeça, incrédula. Isso parece coisa de novela. Eu sei, mas é real. E é aí que você entra. Eu como assim? Gabriel parou na frente dela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Marina, eu passei o dia inteiro pensando em todas as mulheres que conheço. Modelos, socialites, filhas de empresários. Todas elas se casariam comigo pelo dinheiro, pela posição social, pelo status. Mas quando eu vi você hoje defendendo sua amiga, arriscando seu emprego por uma questão de princípios, eu percebi algo. O quê? Que você é real. Você tem caráter. E isso é algo que o dinheiro não compra. Marina se levantou abruptamente. Gabriel, se você está pensando o que eu acho que está pensando, isso é loucura. Eu sei que é loucura, mas escute minha proposta antes de dizer não. Marina cruzou os braços numa postura defensiva. Estou ouvindo. Casamento de conveniência por 1 ano. Você me ajuda a manter minha herança, e eu pago 5 milhões de reais por isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na cadeira. 5 milhões. 5 milhões de reais, livres de impostos. Você poderia cuidar da sua mãe, terminar seus estudos, começar uma vida nova. Marina passou as mãos pelo rosto, tentando processar a informação. Gabriel, isso é impossível. Pessoas como eu não recebem propostas de 5 milhões de reais. Pessoas como você são exatamente as que deveriam receber. Marina, você salvou sua amiga hoje. Mostrou uma coragem que a maioria das pessoas não tem. Você merece ter suas chances na vida. Mas eu não te conheço. Você não me conhece. Como você pode confiar em mim com tanto dinheiro? Gabriel sorriu. Porque você fez a pergunta certa. Uma pessoa interesseira teria dito sim imediatamente. Você está questionando se merece. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Marina começou a andar pelo escritório, suas emoções em turbilhão. Pensou na mãe em casa, tomando remédios genéricos porque os originais eram caros demais. Pensou nos sonhos de voltar à faculdade que havia abandonado há 5 anos. Pensou em todas as contas que se acumulavam na mesinha da cozinha. E depois de 1 ano? Depois de 1 ano, cada um segue sua vida. Você com seus 5 milhões, eu com minha empresa preservada. Sem complicações. Sem complicações, Marina repetiu, mais para si mesma do que para ele. Marina, eu entendo que é muito para processar. Não precisa me dar uma resposta agora. Pense com calma, converse com sua mãe se quiser. Só te peço uma coisa. Não decida baseada no medo. Decida baseada no que seu coração diz ser certo. Marina o olhou nos olhos pela primeira vez desde que ele fizera a proposta. Havia sinceridade ali, mas também vulnerabilidade. Aquele homem poderoso estava de certa forma tão desesperado quanto ela. Posso ter alguns dias para pensar? Claro. Aqui está meu cartão pessoal. Me liga quando decidir. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Fique à vontade.
Por que você não procura alguém do seu meio social? Seria mais fácil, não? Gabriel sorriu tristemente. Porque eu cansei de fingir, Marina. Cansei de pessoas que só se interessam pelo meu dinheiro. Quando eu te vi hoje, vi algo que não vejo há muito tempo. Autenticidade. E talvez esse casamento não precise ser só um negócio. Talvez possa ser o começo de algo real. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele que a fez acreditar que aquela proposta maluca poderia ser o início de algo muito maior do que um simples acordo financeiro. Eu vou pensar, disse ela, guardando o cartão na bolsa. É tudo que posso pedir. Quando Marina saiu daquele escritório, tinha certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. A questão era, ela estava pronta para essa mudança? Marina chegou em casa às 8 da noite, depois de um trajeto que pareceu durar uma eternidade. Sua cabeça fervilhava com pensamentos contraditórios, e o cartão de Gabriel queimava em sua bolsa como se fosse feito de fogo. A casa simples na cidade Tiradentes nunca havia parecido tão pequena quanto naquele momento. 2 peças e um banheiro que abrigavam ela e a mãe há mais de 10 anos. "Mãe, cheguei!" anunciou tentando soar normal, enquanto pendurava a bolsa no gancho atrás da porta. Dona Lúcia estava sentada em sua poltrona favorita, uma peça gasta mas confortável que havia comprado numa promoção anos atrás. Aos 58 anos, ela mantinha a postura ereta, apesar dos problemas de coluna que a atormentavam, e seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples. Estava costurando uma bainha à mão, trabalho extra que fazia para complementar a renda da aposentadoria. "Oi, filha. Como foi o trabalho hoje? Você está com cara estranha." Marina conhecia a mãe bem demais para tentar esconder alguma coisa. Dona Lúcia tinha uma capacidade quase sobrenatural de perceber quando algo estava errado. "Mãe, aconteceu uma coisa muito estranha hoje." "Estranha como? Boa ou ruim?" Marina se sentou no sofá pequeno ao lado da poltrona. Eu não sei. Talvez as 2 coisas." E então, ela contou tudo. A situação com Conceição, o assédio do supervisor, a chegada de Gabriel, a demissão imediata de Marcos e, finalmente, com a voz cada vez mais baixa, a proposta de casamento. Dona Lúcia parou de costurar quando Marina mencionou os 5 milhões de reais. Colocou o trabalho no colo e olhou fixamente para a filha. "Deixa eu ver se eu entendi direito", disse ela com calma. "O dono da empresa onde você trabalha, um homem que você não conhece, te propôs casamento oferecendo 5 milhões de reais? É, mãe. Eu sei que parece loucura." "Parece não, filha. É loucura." Dona Lúcia se levantou e foi até a cozinha, enchendo a chaleira para fazer chá. "Essas coisas não acontecem na vida real." Marina a seguiu. "Eu sei, mãe, mas aconteceu. Ele me mostrou os documentos do testamento. É real." "Marina, escuta o que você está dizendo. Um homem rico te oferece 5 milhões para casar com ele. Isso tem nome, filha." "Não é assim, mãe," ele explicou a situação. "É um casamento de conveniência só no papel. Depois de 1 ano, cada um segue sua vida." Dona Lúcia se virou para encarar a filha. "E você acredita nisso? Filha, eu não criei você para ser ingênua. Homens como esse não fazem nada sem interesse." "Que interesse ele teria em mim, mãe? Olha para mim. Eu limpo banheiros para ganhar a vida. Não terminei a faculdade. Moro numa casa de 2 cômodos na periferia. O que um homem como Gabriel Mendonça ganharia me enganando?" Dona Lúcia suspirou, servindo o chá em 2 canecas desiguais. "Talvez você esteja certa. Talvez ele realmente esteja desesperado. Mas isso não torna a situação menos perigosa." "Perigosa como?" "Marina, você é minha filha. Eu te conheço melhor que ninguém. Você tem um coração grande, se entrega de corpo e alma quando gosta de alguém. Você acha que vai conseguir viver com um homem por 1 ano, mesmo que seja só no papel, sem se envolver emocionalmente?" Marina ficou em silêncio. Essa era exatamente a pergunta que ela não queria fazer para si mesma. "E se eu não conseguir, mãe? E se eu me apaixonar? Aí você vai sofrer, filha, porque vocês são de mundos diferentes. E quando esse ano acabar, ele vai voltar para o mundo dele, e você vai ficar aqui, com o coração partido, e 5 milhões de reais que não vão curar a dor." Marina sentou-se à mesa pequena da cozinha. Olhou para a filha. "Você está falando sério, mãe?" "Claro, filha. Eu sei que parece loucura. Parece não. Mas aconteceu." "Marina, escuta o que você está dizendo. Um homem rico te oferece 5 milhões para casar com ele. Isso tem nome, filha. Não é assim, mãe. Ele me mostrou os documentos do testamento. É real." Marina sentou-se à mesa pequena da cozinha, enchendo a chaleira para fazer chá. "Essas coisas não acontecem na vida real."
onde haviam dividido tantas refeições e conversas ao longo dos anos. Mas e se não for assim? E se realmente rolar alguma coisa entre a gente? E se não rolar? Você vai apostar sua sanidade mental numa possibilidade? As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Finalmente, Dona Lúcia se sentou ao lado da filha. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro. Você está considerando aceitar por causa do dinheiro ou por causa dele? Marina pensou por um longo tempo antes de responder. Um pouco dos dois, acho. O dinheiro resolveria todos os nossos problemas, mãe. Você poderia fazer os tratamentos particulares que precisa. Eu poderia voltar a estudar, a gente poderia ter uma vida melhor. E ele? Marina corou ligeiramente. Ele é diferente do que eu imaginava. Não é prepotente nem arrogante. Quando ele me defendeu hoje, quando demitiu aquele supervisor na hora, ele mostrou que tem caráter. E tem uma tristeza nos olhos que me faz querer conhecê-lo melhor. Dona Lúcia pegou a mão da filha. Filha, eu não posso tomar essa decisão por você, mas posso te dar um conselho que minha mãe me deu quando eu era jovem. Que conselho? Às vezes a vida nos oferece oportunidades que parecem impossíveis. Cabe a nós decidirmos se vamos deixar o medo nos impedir de tentar ou se vamos ter coragem de apostar no desconhecido. Você acha que eu deveria aceitar? Eu acho que você deveria seguir seu coração, mas com os olhos bem abertos. Se você aceitar, estabeleça regras, proteja-se e nunca se esqueça de quem você é, independente do dinheiro que ele te ofereça. Marina abraçou a mãe, sentindo um misto de medo e esperança. Eu vou ligar para ele amanhã. Já decidiu? Acho que sim. Mas primeiro quero que você o conheça. Gabriel não conseguiu dormir direito naquela noite. Ficou deitado olhando para o teto do seu apartamento duplex em Moema, se perguntando se havia enlouquecido completamente. Propor casamento para uma mulher que conhecia há poucas horas era no mínimo impulsivo. Mas havia algo em Marina que o intrigava profundamente. No dia seguinte, estava no escritório desde as 6 da manhã, tentando se concentrar nos relatórios financeiros, quando seu celular tocou. Número desconhecido. Gabriel Mendonça. Oi, é Marina. Marina Silva. Gabriel sentiu o coração acelerar. Marina, que bom que ligou. Como você está? Nervosa, ela respondeu com honestidade. Conversei com minha mãe ontem à noite. E o que ela achou da situação? Que eu enlouqueci. Mas ela quer te conhecer antes de qualquer coisa. Gabriel sorriu. Claro, eu ficaria honrado em conhecer sua mãe. Quando? Você toparia ir na minha casa? Eu sei que não é o tipo de lugar que você deve estar acostumado. Marina, pare com isso. Claro que eu vou na sua casa. Que tal hoje à noite? Sério? Você viria até Cidade Tiradentes? Por que não viria? Houve uma pausa do outro lado da linha. Porque fica longe. Porque é perigoso. Porque você é rico e nós somos pobres. Gabriel sentiu o peito apertar com a honestidade crua dela. Marina, escuta uma coisa. Se nós vamos fazer isso dar certo, você precisa parar de pensar em mim como o rico e em você como a pobre. Somos duas pessoas tentando resolver um problema juntas. Pode ser? Pode, ela respondeu, e ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Então me manda o endereço. Que horas é bom? Umas 7? Minha mãe vai fazer um jantar simples. Perfeito. E Marina? Sim? Obrigado por me dar essa chance. Às 7 em ponto, Gabriel estacionou seu BMW na frente da casa pequena de alvenaria. Havia trazado o carro mais discreto que tinha, mas mesmo assim, algumas crianças da rua se aproximaram curiosas. Ele desceu carregando um buquê de flores para Dona Lúcia e uma caixa de chocolates. Marina abriu a porta antes mesmo dele bater. Estava usando uma blusa azul clara e uma calça jeans. Simples, mas que a deixava ainda mais bonita aos olhos dele. Oi, disse ela, claramente nervosa. Oi. Você está linda. Marina corou. Entra. Minha mãe está na cozinha terminando o jantar. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Gabriel notou os detalhes. As flores artificiais no vaso da sala, as fotografias de Marina em várias idades na parede, o sofá antigo, mas bem cuidado. Havia amor naquele lar. Isso era óbvio. Mãe, ele chegou, Marina chamou, e Dona Lúcia emergiu da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Gabriel ficou impressionado com a dignidade da mulher.
Apesar das roupas simples e das mãos calejadas pelo trabalho, Dona Lúcia tinha uma presença que comandava respeito. Dona Lúcia, muito prazer. Eu sou Gabriel, disse ele, estendendo a mão e entregando as flores. Prazer, Gabriel. As flores estão lindas, obrigada. Senta, por favor. O jantar já está quase pronto. Durante o jantar, arroz, feijão, frango assado e salada, Dona Lúcia conduziu uma verdadeira sabatina. Perguntou sobre a família de Gabriel, sua educação, seus valores, seus planos para o futuro. Gabriel respondeu a tudo com paciência e honestidade, percebendo que estava sendo avaliado por uma mulher muito perspicaz. Gabriel, disse Dona Lúcia quando terminaram de comer, posso ser direta? Por favor. Você me parece um rapaz decente, mas essa proposta que você fez para minha filha é muito estranha. Eu sei que é, Dona Lúcia. Sei que parece loucura. Então me explica por que você escolheu ela. Um homem como você deve conhecer centenas de mulheres. Gabriel olhou para Marina antes de responder. Porque ela é real. Quando eu a vi defendendo a amiga ontem, arriscando o próprio emprego por uma questão de justiça, eu vi algo que não encontro no meu mundo. Integridade genuína. E você acha que isso é suficiente para um casamento, mesmo que seja de conveniência? Dona Lúcia, posso ser honesto com a senhora? Espero que sim. Eu nunca me apaixonei de verdade. Sempre achei que era porque não havia encontrado a pessoa certa. Mas ontem, conversando com sua filha, eu senti algo diferente. Não sei se é amor, mas é conexão. E isso me assusta tanto quanto a assusta. Marina ficou vermelha, mas não desviou o olhar dele. Dona Lúcia observou os dois por alguns segundos. E depois de um ano, se não der certo, cada um segue sua vida. Mas eu espero que dê certo. E você, filha? Dona Lúcia se virou para Marina. O que você sente? Marina respirou fundo. Medo, muita expectativa e uma vontade estranha de descobrir o que pode acontecer. Dona Lúcia assentiu lentamente. Então vocês dois estão dispostos a apostar nessa loucura? Gabriel e Marina se entreolharam e quase simultaneamente responderam. Sim. Então, disse Dona Lúcia, levantando-se para buscar um café, vamos conversar sobre as regras desse casamento maluco de vocês. E foi assim na cozinha pequena de uma casa simples em Cidade Tiradentes que Gabriel Mendonça e Marina Silva começaram a planejar o casamento mais improvável de São Paulo. A mesa da cozinha de Dona Lúcia se transformou no local de uma das negociações mais inusitadas de São Paulo. Gabriel havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, enquanto Marina rabiscava anotações num caderno velho da escola. Dona Lúcia servia café e observava tudo com atenção de advogada, mesmo sendo costureira. Primeiro ponto, disse Dona Lúcia, assumindo o controle da conversa. Onde vocês vão morar? Gabriel e Marina se entreolharam. Era uma questão óbvia que nenhum dos dois havia considerado. Bem, Gabriel começou. Tenho um apartamento em Moema, mas também posso alugar um lugar neutro se Marina preferir. Não, Marina interrompeu. Isso seria desperdício de dinheiro. Podemos ficar no seu apartamento mesmo. Tem certeza? É bem diferente do que você está acostumada. Marina riu pela primeira vez desde que começaram a conversa séria. Gabriel, eu vou casar com um homem que mal conheço por 5 milhões de reais. Acho que um apartamento fancy é o menor dos meus problemas. Dona Lúcia sorriu com a resposta da filha. Segundo ponto, aparências públicas. Vocês vão ter que fingir ser um casal apaixonado? Não fingir, Gabriel respondeu rapidamente. Ser respeitosos um com o outro, sim. Mostrar que somos uma família, sim. Mas eu não quero que Marina se sinta obrigada a representar nada que não seja verdade. E carinho físico? Dona Lúcia perguntou diretamente, fazendo os dois corarem. Mãe, Marina protestou. Filha, são coisas que precisam ficar claras. Vocês vão precisar aparecer juntos em eventos, dar as mãos, talvez beijar. Gabriel pigarreou. Acho que podemos improvisar conforme a necessidade. Sempre com o consentimento da Marina, claro. Terceiro ponto, Dona Lúcia continuou, consultando uma lista que havia feito mentalmente. Dinheiro. Como vai funcionar? Metade na assinatura do contrato de casamento, Gabriel explicou. 2,5 milhões. A outra metade quando completarmos 1 ano casados. E se der errado antes? Marina fica com o que já recebeu, sem questionamentos.
Marina olhou para ele surpresa. Você confia assim em mim? Se eu não confiasse, não estaria aqui. Dona Lúcia fez uma anotação imaginária. 4º ponto. Liberdade pessoal. Vocês podem sair com amigos? Viajar sozinhos? Claro, Gabriel respondeu. Não somos prisioneiros um do outro. Só precisamos manter as aparências quando necessário. E outros relacionamentos? Marina perguntou baixinho, claramente desconfortável com a questão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. Marina, eu posso garantir que da minha parte não haverá outros relacionamentos. Não consigo imaginar fingir estar casado com você e ao mesmo tempo sair com outras pessoas. Mas se você quiser... Não, ela interrompeu rapidamente. Eu também não conseguiria, era só para esclarecer. Dona Lúcia observou a troca de olhares entre os dois e sorriu internamente. Aqueles dois estavam mais envolvidos do que imaginavam. 5º ponto, ela continuou. Família. Gabriel, você vai apresentar Marina para sua família como esposa? Gabriel suspirou. Minha família é complicada. Meus pais moram na Europa, estão meio afastados dos negócios brasileiros. Tenho alguns primos aqui que provavelmente vão questionar o casamento. Eles vão me aceitar? Marina perguntou com insegurança. Alguns sim, outros não. Mas isso não importa. O que importa é que você se sinta confortável. E quando eles descobrirem que sou faxineira? Gabriel pegou a mão dela sobre a mesa, um gesto que surpreendeu ambos pela naturalidade. Ex-faxineira, agora você é minha esposa, e qualquer um que não te tratar com respeito vai ter que lidar comigo. Marina sentiu o coração acelerar com o toque dele e a determinação em sua voz. 6º e último ponto, Dona Lúcia disse, observando as mãos entrelaçadas dos dois. Sentimentos. O que acontece se vocês realmente se apaixonarem? Gabriel e Marina se olharam por um longo momento. Era a pergunta que nenhum dos dois queria enfrentar. Acho que... Gabriel começou devagar. Acho que se isso acontecer, teremos que conversar com honestidade. Decidir se queremos transformar isso em algo real. E se só um de vocês se apaixonar? Marina engoliu em seco. Aí a pessoa vai sofrer e seguir em frente quando acabar o ano. Vocês têm certeza de que querem se arriscar assim? Gabriel apertou suavemente a mão de Marina. Dona Lúcia, eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. E tanta incerteza ao mesmo tempo. Marina olhou para a mãe, depois para Gabriel. Eu quero tentar. Com medo, mas quero. Dona Lúcia se levantou e foi até a geladeira, voltando com uma garrafa de refrigerante. Então está decidido. Mas tem uma condição minha. Qual? Perguntaram os dois juntos. Eu quero um casamento de verdade. Não vou deixar minha filha se casar no cartório como se fosse algo para se envergonhar. Pode ser simples, mas tem que ser bonito. Gabriel sorriu. Dona Lúcia, se me permitir, eu gostaria de dar para Marina o casamento que ela merece. Não exagerado, mas especial. Gente, vocês estão falando como se fosse um casamento de verdade, Marina protestou. É um casamento de verdade, Gabriel respondeu sério. Pode ter começado como um acordo, mas vai ser registrado, vai ser oficial. Você merece se sentir especial no seu dia de casamento, independente das circunstâncias. Marina sentiu os olhos marejarem. Nunca havia sonhado com casamento. Sempre achou que era luxo para pessoas de outra classe social. Mas a ideia de ter um dia especial, de se sentir princesa por algumas horas, a emocionava. Então está decidido, Dona Lúcia declarou. Gabriel, você vai cuidar da minha filha. Marina, você vai dar uma chance para esse rapaz. E eu vou rezar para que esse plano maluco de vocês dê certo. Gabriel se levantou e surpreendentemente abraçou Dona Lúcia. Obrigado por confiar em mim. Prometo que vou fazer tudo para que Marina seja feliz. Ela já é feliz, Gabriel. Só precisa ter a chance de ser ainda mais. Quando Gabriel foi embora naquela noite, deixou para trás duas mulheres com o coração cheio de esperança e medo em proporções iguais. Em 3 semanas, Marina Silva se tornaria Marina Mendonça. Restava saber se seria apenas no papel ou se seria de verdade. As 3 semanas seguintes passaram como um furacão. Gabriel havia contratado uma wedding planner discreta, que organizou um casamento íntimo, mas elegante, no jardim de um hotel boutique em Campos do Jordão. Apenas 20 convidados, família próxima de ambos os lados,
e alguns amigos selecionados. Marina estava na frente do espelho do quarto de hotel, observando seu reflexo no vestido de noiva que Gabriel havia insistido em comprar. Era um modelo simples, mas sofisticado, com renda delicada e caimento perfeito. Ela mal se reconhecia. "Filha, você está linda", Dona Lúcia disse, ajeitando o véu simples nos cabelos de Marina, que haviam sido arrumados por um cabeleireiro profissional. "Mãe, será que estou fazendo a coisa certa?" "Tarde demais para pensar nisso agora", Dona Lúcia sorriu. "Mas olhando como vocês se comportaram essas semanas, acho que sim." Era verdade. Durante os preparativos do casamento, Gabriel e Marina haviam se aproximado de forma natural. Ele a havia levado para conhecer o apartamento dele, um duplex moderno com vista para o Ibirapuera, e ela havia ficado surpresa com a simplicidade da decoração. Esperava algo ostensivo, mas encontrou um lar aconchegante com livros espalhados e fotografias de viagens. Gabriel, por sua vez, havia começado a buscar Marina no trabalho todos os dias, insistindo que ela não pegasse mais transporte público. No início ela protestou, mas acabou cedendo quando percebeu que ele genuinamente se preocupava com seu bem-estar. "Marina", Conceição entrou no quarto vestindo um vestido rosa claro. Ela seria a madrinha. "Está na hora. O Gabriel está lá embaixo e parece que vai desmaiar de nervoso." Marina riu. Nos últimos dias, ela havia percebido que Gabriel estava mais ansioso que ela com o casamento. Na noite anterior, durante o jantar de ensaio, ele mal havia tocado na comida. "Conceição, obrigada por estar aqui. Sei que é estranho." "Estranho é pouco", Conceição brincou. "Mas se eu aprendi alguma coisa nesses anos, é que você sempre soube o que estava fazendo, mesmo quando parecia loucura." Lá embaixo, no jardim florido do hotel, Gabriel ajustava a gravata pela 5ª vez. Estava usando um terno azul marinho que realçava seus olhos, e o cabelo estava perfeitamente penteado. Ao seu lado, seu primo e padrinho, Ricardo, tentava acalmá-lo. "Cara, relaxa, é só um casamento", Ricardo disse, sem saber da verdadeira situação. "Não é só um casamento", Gabriel murmurou, observando os convidados que começavam a se acomodar nas cadeiras brancas decoradas com fitas azuis. Gabriel havia convidado apenas pessoas próximas: Ricardo, alguns amigos de faculdade e 2 primos que sempre o apoiaram. Do lado da família, havia decidido não convidar os parentes mais críticos, querendo proteger Marina de julgamentos no dia do casamento. A música começou a tocar, uma versão instrumental suave de A Thousand Years, e Gabriel sentiu o coração disparar. Primeiro desceu Conceição, radiante em seu vestido rosa. Em seguida, Dona Lúcia, elegante num vestido azul marinho, que Gabriel havia insistido em comprar para ela. E então Marina apareceu. Gabriel esqueceu de respirar. Ela estava deslumbrante, mas não era apenas a beleza física que o impressionava. Era a maneira como ela caminhava, com dignidade, com propósito, como se tivesse nascido para aquele momento. Marina, por sua vez, quase tropeçou quando viu Gabriel. Ele estava lindo no terno bem cortado, mas era a expressão em seu rosto que a fez parar por um segundo. Não era a expressão de um homem cumprindo um acordo comercial. Era a expressão de um homem vendo sua noiva. Quando ela chegou ao altar, Gabriel estendeu a mão para ajudá-la a subir os 2 degraus. Quando seus dedos se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica. "Você está linda", ele sussurrou, e o tom de admiração genuína em sua voz fez Marina corar. "Você também está muito bonito", ela respondeu baixinho. O juiz, um homem simpático de meia-idade que Gabriel havia conhecido através do advogado da família, começou a cerimônia. Mas Gabriel mal estava prestando atenção às palavras. Estava hipnotizado pelos olhos de Marina, pela maneira como ela o olhava com uma mistura de nervosismo e algo mais. Algo que parecia perigosamente com afeto verdadeiro. Gabriel Henrique Mendonça. Aceita Marina Lúcia Silva como sua esposa. Promete amá-la, respeitá-la e protegê-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida. Gabriel olhou profundamente nos olhos de Marina. Por um momento esqueceu do testamento, da herança, do acordo. Viu apenas uma mulher corajosa que havia mudado sua vida em poucas semanas. "Aceito", disse ele,
e sua voz estava mais firme e sincera do que ele esperava. Marina Lúcia Silva, aceita Gabriel Henrique Mendonça como seu esposo. Promete amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Olhando para Gabriel naquele momento, com sua expressão sincera e vulnerável, ela percebeu que sua resposta não era mais parte de um acordo. Era uma promessa real. Aceito, respondeu ela, e sua voz tremeu ligeiramente com a emoção. Pelos poderes que me são conferidos, eu os declaro marido e mulher. Gabriel, pode beijar a noiva. Gabriel se aproximou devagar, dando tempo para Marina recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Quando os lábios dele se tocaram, suave e respeitosamente, ambos sentiram que alguma coisa fundamental havia mudado entre eles. Não era mais um acordo comercial. Era o começo de algo que nenhum dos dois sabia como nomear, mas que ambos queriam explorar. Quando se separaram, Gabriel sussurrou apenas para ela ouvir: "Obrigado por me dar essa chance, Marina. Obrigada por ter me escolhido." Ela respondeu, e pela primeira vez desde que tudo começou, ambos sorriram com uma felicidade genuína. Na plateia, Dona Lúcia secava uma lágrima furtiva, rezando silenciosamente para que sua filha tivesse encontrado não apenas segurança financeira, mas também o amor verdadeiro que ela merecia. O apartamento de Gabriel em Moema estava silencioso quando eles chegaram da lua de mel relâmpago em Campos do Jordão. Haviam ficado apenas 2 dias no hotel, mas algo fundamental havia mudado entre eles. As conversas fluíam naturalmente, os silêncios eram confortáveis, e havia uma tensão romântica palpável que nenhum dos dois sabia como lidar. "Então, essa é oficialmente minha casa agora", Marina disse, colocando a pequena mala no chão da sala, ainda vestindo o conjunto rosa claro que havia escolhido para a viagem. "Nossa casa", Gabriel corrigiu automaticamente, afrouxando a gravata. "Você quer que eu te mostre onde vamos, onde você vai dormir?" A pergunta ficou suspensa no ar. Eles não haviam conversado sobre arranjos de cama durante os preparativos, uma omissão que agora parecia gritante. "Gabriel, eu posso dormir no sofá ou no quarto de hóspedes. Não quero te incomodar." "Marina, pare com isso. Você é minha esposa. A suíte master é nossa. Eu posso dormir no escritório se você preferir." Marina olhou ao redor do apartamento sofisticado. Tudo era elegante, mas acolhedor. Piso de madeira, móveis modernos, uma vista incrível da cidade. Mas o que mais a impressionava era como Gabriel havia feito questão de incluí-la em todos os detalhes durante aqueles 2 dias. "Na verdade", ela disse, corando ligeiramente, "acho que podemos dividir o quarto, somos adultos, e a cama é grande o suficiente." Gabriel sentiu o coração acelerar. "Tem certeza?" "Tenho. Mas, Gabriel, eu preciso te falar uma coisa." "O quê?" Marina respirou fundo. Eu nunca dormi com um homem. No sentido de dividir cama mesmo. Nunca tive um relacionamento sério o suficiente para isso." Gabriel a olhou com ternura. "Marina, não precisamos fazer nada com que você não se sinta confortável. Podemos ir devagar, descobrindo as coisas conforme elas acontecem. E você? Não deve estar acostumado com mulheres inexperientes." Gabriel se aproximou dela, pegando suas mãos. "Marina, escuta uma coisa. Eu já dormi com mulheres antes, sim, mas nunca dividi uma cama com alguém que eu realmente me importo. Então, de certa forma, para mim também é novidade. Você se importa comigo?" A pergunta saiu mais vulnerável do que Marina pretendia. Gabriel a olhou nos olhos por um longo momento. "Marina, eu acho que me apaixonei por você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o mundo girar. "Como assim? Não era para acontecer. Eu tinha tudo planejado. 1 ano de convivência respeitosa, cada um na sua, resolver o problema da herança e seguir em frente. Mas você mudou tudo. Gabriel, você não precisa retribuir. Eu sei que para você ainda é tudo muito novo. Só queria que soubesse que, para mim, isso já não é mais um acordo." Marina sentiu lágrimas se formando. "Gabriel, eu também sinto algo diferente. Não sei se é amor ainda, mas é algo que eu nunca senti antes. Quando você me olha, quando você sorri para mim, eu sinto borboletas no estômago.
Gabriel sorriu e levou uma das mãos dela ao rosto. Então que tal descobrirmos juntos o que isso significa? Juntos, ela repetiu, gostando do som da palavra. Naquela noite, eles dividiram a cama pela primeira vez. Gabriel usava um pijama simples. Marina, uma camisola que havia comprado especialmente para a ocasião. Ficaram conversando no escuro sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos. Gabriel contou sobre a pressão de carregar o legado da família, sobre como se sentia sozinho apesar de toda a riqueza. Marina falou sobre os sacrifícios que fez pela mãe, sobre os sonhos de estudar que havia adiado tantas vezes. Gabriel... Obrigada. Pelo quê? Por ter me escolhido. Por ter visto algo em mim que eu nem sabia que existia. Gabriel se virou para o lado dela na cama. Marina, você sempre foi incrível. Só precisava de alguém que reconhecesse isso. Foi quando ela beijou ele. Um beijo suave, mas carregado de sentimento verdadeiro. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha definitiva. Agora é oficial. Gabriel sussurrou. Estou completamente apaixonado pela minha esposa. E eu acho que estou me apaixonando pelo meu marido, Marina respondeu. E pela primeira vez, as palavras esposa e marido soaram verdadeiras. 1 ano e 3 meses depois, Marina estava no escritório da Mendonça Incorporadora. Mas não como faxineira. Ela ocupava uma sala no 20º andar como coordenadora do Programa de Responsabilidade Social da empresa, uma iniciativa que havia proposto e que Gabriel havia abraçado imediatamente. Senhora Mendonça, sua assistente Júlia, entrou na sala. Seu marido ligou. Disse que o jantar está às 8 e que é para você não se atrasar porque é surpresa. Marina sorriu. Gabriel ainda a surpreendia regularmente, mesmo depois de mais de 1 ano de casados. Havia terminado a faculdade de pedagogia, Gabriel havia insistido em pagar, e agora estava fazendo uma pós-graduação em gestão de projetos sociais. Dona Lúcia havia se mudado para um apartamento confortável próximo ao deles, após Gabriel insistir que ela parasse de trabalhar e se cuidasse melhor da saúde. A princípio, relutante, ela acabou aceitando quando percebeu que genro a tratava genuinamente como família. Quando Marina chegou em casa, encontrou o apartamento decorado com velas e flores. Gabriel estava na cozinha vestindo um avental sobre o terno, uma visão que ainda a divertia. Qual é a ocasião? Ela perguntou, abraçando-o por trás. Hoje faz exatamente 1 ano que nos casamos. O prazo do testamento se encerrou oficialmente. Marina sentiu um frio na barriga. Haviam ficado tão envolvidos na vida de casados que quase esqueceram do acordo original. E agora? Gabriel se virou em seus braços. Agora eu tenho uma proposta para você. Outra proposta? Gabriel riu e tirou uma pequena caixa do bolso. Marina arregalou os olhos quando viu que era uma caixinha de joias. Marina Mendonça, você aceita se casar comigo de novo? Desta vez por amor, não por necessidade? Dentro da caixa estava um anel de noivado lindo com um diamante solitário que brilhava à luz das velas. Gabriel, eu sei que já somos casados, mas quero recomeçar. Quero te pedir em namoro, te dar um anel de noivado de verdade. Planejar um casamento porque queremos, não porque precisamos. Marina sentiu lágrimas rolando pelo rosto. Mas nós já temos tudo isso. Temos o resultado, mas perdemos o processo. Quero te conquistar todos os dias. Quero que você nunca tenha dúvidas de que está aqui porque eu te amo, não porque te pago para estar aqui. Gabriel, você é um idiota adorável. Marina riu entre as lágrimas. Claro que aceito me casar com você de novo. Gabriel colocou o anel em seu dedo e a beijou com paixão. E dessa vez, nada de contratos ou prazos. Só até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe, ela repetiu. 6 meses depois, eles se casaram novamente. Desta vez numa cerimônia maior com mais convidados, mas com o mesmo amor que havia florescido naquele primeiro casamento improvável. Marina estava grávida de 3 meses. Uma surpresa que os havia deixado eufóricos. Você acha que nosso filho vai acreditar quando contarmos como nos conhecemos? Marina perguntou, acariciando a barriga ainda discreta enquanto dançavam na festa. Que o papai propôs casamento para a mamãe no primeiro dia que se conheceram? Gabriel riu. Vão achar que é conto de fadas. E não é? Gabriel a fez girar na pista de dança. É sim, o conto de fadas mais improvável de São Paulo. Um milionário desesperado que precisava casar urgente
e escolheu uma garota humilde por um motivo surpreendente. Qual foi o motivo mesmo? Marina perguntou, brincando. Porque ela tinha algo que o dinheiro não pode comprar. O quê? Um coração verdadeiro. E a coragem de entregar esse coração para um estranho que prometeu cuidar dele para sempre. Marina se inclinou para beijá-lo. E você cumpriu a promessa. E vou cumprir pelos próximos 50 anos. Do lado da pista, Dona Lúcia observava os dois com lágrimas nos olhos. Havia apostado na loucura da filha e ganhado não apenas um genro maravilhoso, mas a certeza de que o amor verdadeiro ainda existia. Às vezes, as melhores histórias começam com as propostas mais improváveis. E às vezes, quando duas pessoas estão destinadas a se encontrar, o universo conspira de maneiras misteriosas para unir seus caminhos. Gabriel havia procurado uma esposa por conveniência e encontrou a mulher da sua vida. Marina havia aceitado um acordo por necessidade e ganhou um amor verdadeiro. E viveram felizes para sempre. Não porque era um conto de fadas, mas porque escolheram construir dia após dia um amor real, baseado em respeito, admiração e companheirismo.